Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Vamos lá para mais um debate do CME de Paulínia. Sejam todos muito bem-vindos. Vão, por favor, colocando no chat como é que está o som no YouTube, se está bom, a imagem. A gente vai ajustando. É um prazer enorme. Nós agora já no nosso terceiro debate, hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas e a tecnologia na educação. Temos duas convidadas que nós já agradecemos muito a presença das duas. E eu sou vice-presidente, Henrique, vice-presidente do Conselho Pleno. O André, o nosso presidente, teve um imprevisto, acabou de mandar mensagem que ele vai atrasar um pouco. Então, em nome do André, que é o nosso presidente, em nome de todo o Conselho de Paulínia, nós abrimos esse terceiro debate. Com certeza teremos uma tarde prazerosa, com debates muito proveitosos aí, para a nossa educação como um todo. Vamos lá. Eu convido a Rosimeire, Rosimeire Gomes, diretora da rede, para conversar um pouquinho com a gente e trazer, ela vai trazer para a gente uma experiência na escola que ela dirige, nesses tempos malucos que a gente está vivendo, os tempos de pandemia. Boa tarde, Meire. Boa tarde a todos. Eu sou diretora da Creche Felipe, é uma escola municipal que atende crianças de 0 a 3 anos. Nós temos na nossa escola a composição de 25 professoras, 12 turmas, atendemos desde os bebês até a última turma da creche, que é o Maternal 2. O que eu posso dizer e trazer, e sou conselheira municipal também, sou vice-presidente da Câmara Fundeb. O que a gente pode dizer, né, e eu posso trazer como experiência da minha unidade, assim como também, né, o que a gente escuta de todos os educadores falando nesse momento, é o processo riquíssimo de aprendizagem para qualquer pessoa da área da educação que está um pouquinho mais disposta a aprender. Esse movimento que a gente está acontecendo agora, quando a gente saiu no período de pandemia, a gente não tinha dimensão que iríamos ficar tanto tempo fora da escola, né? Eu acho que a grande maioria, ingenuamente, achava que era uma situação de 2 semanas, 3 semanas, no máximo 1 mês já estaria resolvido. A gente não tinha dimensão do tamanho do problema de saúde pública que o nosso país enfrentaria. Então, nesse processo que a gente não esperava, não estava preparado e não conhecíamos o que estava por vir, o que eu vejo um movimento extraordinário de todo o corpo docente, de todos os segmentos, é o processo de aprendizagem, do autoconhecimento e do processo do aprender a aprender, que todo e qualquer professor buscou, né? Na nossa escola, a gente tem pessoas que têm um perfil que tem mais desenvoltura, que consegue gravar vídeo com mais tranquilidade. Então, desde as primeiras semanas,
já gravava vídeo, já mexia mais na tecnologia, já tinha uma postura mais ativa. E tinha também pessoas que não tinham esse perfil, que não é exigido da gente no dia a dia, na nossa rotina da escola, né? A gente não fica gravando vídeo para as crianças, a gente senta em roda, conversa em roda, conta história ali, mas não com essa preocupação de gravar e ver se tá bom. E aí até as mais tímidas começaram a fazer e buscar, e assim, é tão rico esse momento que a gente está vivendo, desse processo de autoconhecimento e de melhoria da prática, que eu gostaria muito, como gestora, que continuasse, né? Mesmo após o retorno das aulas presenciais, que a gente mantivesse isso, porque foi um processo extremamente rico para todas as professoras, né? De mexer na tecnologia, que muitas não sabiam mexer, né? De sabia usar o telefone, mas quais os recursos que o telefone oferecia, não sabia, né? Ou mal usava as redes sociais e já consegue anexar um vídeo, de criar um link do vídeo, né? Do próprio vídeo. E esse processo e de ver também o quanto é trabalhoso, né? Quando chega um vídeo para uma família, por exemplo, de 3, 4, 5 minutos, atrás daquele vídeo existe um trabalho de um professor ou do grupo de professores ali de planejamento de pelo menos 5, 6 horas de trabalho para poder produzir aquele material que foi 5 minutos, né? Desde o planejamento, da onde que busca, quais os recursos que eu vou buscar dentro da própria casa para eu poder oferecer o melhor que é possível neste momento para as crianças. Depois grava, não fica bom, grava de novo, para oferecer o melhor possível, dentro das possibilidades dos recursos que a gente tem nesse momento. Então, assim, a experiência que eu trago como gestora, falando em nome da nossa escola, da Creche Felipe, o quanto foi precioso, o quanto está sendo precioso esse momento de engajamento da equipe, né, de enfrentamento disso, e mesmo naqueles dias que as pessoas não estão tão bem, porque nós também estamos passando por isso dentro das situações emocionais, que a gente também está enfrentando isso, ainda assim encontra força para ir lá e fazer um vídeo super carinhoso, afetuoso, com respeito, procurando oferecer para as crianças aquilo que é possível também dentro da casa delas, né? A nossa escola teve a possibilidade de fazer uma revisão, um estudo mais aprofundado o ano passado da BNCC, né? Primeiro com investimento próprio, que as próprias professoras pagaram, e depois nós fizemos com recurso municipal, que é a subvenção, o termo de colaboração, que foi decidido isso junto à PM da escola e autorizada a compra desse curso. E hoje eu tenho certeza que o investimento valeu super a pena, né? Porque assim, é nítido o quanto, por exemplo, a BNCC, ela está presente em absolutamente todo o planejamento que a escola oferece para as nossas famílias, né? E aí fica também a dica aí para as colegas gestoras de Paulínia, o quanto valeu a pena, né, das professoras se apropriarem desse conhecimento e ter esse momento agora de sedimentar esse conhecimento. Então, quero agradecer minha equipe pelo empenho, né? Falo isso o tempo todo para elas, o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou orgulhosa e o quanto eu vejo o esforço delas de manter o mínimo de qualidade dentro dos recursos que a gente pode ter nesse momento, tá bom? Então, um bom debate aí para a Daniela e para a Mari. Vamos aprender um pouquinho mais sobre metodologia ativa para a gente tentar colocar em prática e melhorar isso ainda mais, tá bom? Obrigada. Henrique? Bom, acho que eu já vou falar rapidamente, porque... Isso, Vivi, toca aí que já é... Isso. Que a gente Vivi, se apresenta, a nossa conselheira. Vai lá. Uma boa tarde a todos, conselheiros, convidadas, Daniele, Mari, meu muito obrigada por vocês terem aceitado, né, o convite de poder participar e contribuir com o nosso debate. Uma boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo. E, mais uma vez, é uma honra e um orgulho estar aqui junto com todos vocês.
rapidamente gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive de um curso da gestão da aprendizagem. Nós, enquanto professores, reconhecemos bastante, né, a importância da formação continuada na vida dos profissionais da educação. Então, esse curso, eu tive a oportunidade de fazê-lo, eu e uma amiga, professora também daqui da rede, viajávamos quase 200 quilômetros todo mês para chegar até a Universidade Brás Cubas, que fica lá em Mogi das Cruzes, região de Bertioga, e passamos, né, por um processo seletivo, conseguimos a bolsa, e o trajeto era cansativo, né, um pouco longe. As pessoas, os alunos que eram de lá, até assim, mais próximos da universidade, ficavam até admirados, né, de nós sermos de uma cidade tão longe, mas em nenhum momento nós pensamos em desistir do curso, porque desde o primeiro momento, da primeira aula, foi maravilhoso, um processo de imersão para, antes de conhecer qualquer ferramenta, né, que sirva de apoio na praxis do professor, a gente conhecer o nosso comportamento, né? Então, a gente teve essa imersão de conhecer o próprio comportamento, o corpo, as emoções, e aí, sim, aprofundar no processo de ensino-aprendizagem, na importância que é o professor ter a consciência de que o saber, para ele ser inesquecível, precisa ser fácil e também divertido, né? Então, nós, enquanto professores, precisamos buscar esse apoio que é para benefício do nosso aluno e ao nosso objetivo maior, né? Então, assim, foi um curso maravilhoso, gostaria muito que todos os professores da rede tivessem essa oportunidade, e hoje a gente não vai ter um curso, né, de pós-graduação, mas eu acredito muito na capacidade das nossas duas convidadas, que hoje elas estão aqui para falar, né, aprofundar nesse assunto das metodologias ativas e da tecnologia, que hoje em dia se faz muito necessária, né, passou a ser a nossa nova realidade, e nós precisamos sempre buscar essa inovação, né? Então, assim, já passo a palavra e, mais uma vez, meu muito obrigada. Bom, agora sou eu. Oi, vamos lá. Primeiro, antes de chamar a Daniela, que vai ser primeiro, é isso, Daniele? Isso, Henrique. Tá, então antes de chamar a Daniele Lima, nossa professora, eu gostaria de agradecer, nós estamos com quase 100 participantes, muitas perguntas, muita contribuição no chat do YouTube. Lembrando para vocês, novamente, que nós temos a nossa enquete. A nossa enquete está lá embaixo, na descrição do vídeo. Participem, nós já passamos de mais de 1.000 participantes que responderam a enquete, que vai ser muito importante para a gente tocar aí os rumos, né, os novos caminhos para a educação. A secretária acabou de entrar em contato comigo, por isso que eu estava meio distante aí. Várias coisas ao mesmo tempo. A secretária me ligou dizendo, pedindo desculpas, ela está acompanhando pelo YouTube e ao mesmo tempo acompanhando o decreto de São Paulo, né, as novas medidas. Muitas perguntas aqui em relação a isso, eu já escrevi um pouquinho sobre isso, que nós somos um sistema de ensino independente, não necessariamente precisamos seguir o que o Estado determinou. O nosso sistema de ensino, nós temos lei, nós seguimos o MEC, tá? Então, mas vamos aguardar. A Meire me adiantou que o prefeito já convocou uma reunião para amanhã com os secretários, para a gente tomar, para ver o que vai acontecer, se vai seguir o decreto como ele está, se vamos ter, acredito que temos que ter especificidades, respeitar as especificidades de Paulínia, tá bom? Então, neste momento, a gente não consegue responder, tá bom? Essas questões em relação a isso. Vamos lá, então. Eu convido agora para conversar um pouquinho com a gente a professora Daniele Lima, ela vai se apresentar, tá bom? Obrigado, Daniele, pela participação mais uma vez. É um prazer. Ok, boa tarde. Vou já começar aqui a apresentar o que
colocar aqui a minha apresentação para vocês me conhecerem um pouco. Primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que esse momento é um momento realmente que a gente precisa ser corpo docente de verdade, né? Então, todas as ações em prol desse compartilhamento de saberes, dessa troca de informação, dessa troca de práticas, ela é sempre válida, ela é sempre necessária, porque esse é um momento em que todo mundo, né, mesmo quem já usava recursos digitais, mesmo quem já tinha iniciado aí todo um processo de transformação digital e tem acesso a esses recursos, né, e conhece e usa bem, ainda assim, nesse contexto, ele é sempre novo e ele é um contexto desafiador. Então, quero agradecer o convite e dizer que para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje, né, com tantos professores. Então, não sei se já está compartilhando aqui a minha tela. Ok. Perfeito. Ok, obrigada. Então, vou me apresentar aqui um pouquinho, né? Eu sou formada em letras, sou professora de língua portuguesa na educação básica, então estou em sala de aula. Também sou pós-graduada em gestão educacional e educação e tecnologias. Participei do time de autores da nova escola, elaborei planos de língua portuguesa. Também faço parte do grupo Talentos da Didática da Fundação Lema e sou autora de material didático pedagógico. Além disso, eu trabalho com formação de professores, eu sou coordenadora de projetos na Redesenha Educacional, que é uma assessoria pedagógica com foco em inovação. Mas, antes de ser formadora, eu sempre gosto de dizer que eu sou sempre professora, né? E como professora, eu iniciei o meu processo de transformação digital um pouquinho lá atrás, em 2016, eu comecei entrando para uma comunidade de educadores, que é a comunidade global de educadores da Microsoft, e nesse portal eu comecei a fazer cursos por conta própria, por iniciativa minha, e fui crescendo dentro dessa comunidade, trocando ideias com professores do mundo inteiro. Então, assim, desde 2016 eu vim galgando aí, né, com engajamento, com muita vontade de aprender e de integrar recursos digitais na minha sala de aula, né? Principalmente imaginando que, como eu sou da área de linguagens, usar esses recursos digitais e trazer essa linguagem das mídias digitais era fundamental para conversar com esse meu aluno, que é um aluno nativo digital. Então, dentro desse meu percurso, eu me inscrevi num evento global da Microsoft, que é o Education Exchange, e o meu projeto foi selecionado, e eu fui representar o Brasil no ano passado em Paris, e lá eu participei também de um desafio em equipes, a minha equipe era internacional, eu participei com professores de vários países, Israel, do México, Finlândia, e o nosso plano de aula também foi premiado, e nós ganhamos na categoria Voz do Estudante. Ano passado também participei do Educa Week, inscrevi um projeto interdisciplinar com a professora de História, a professora Silvana, da minha escola, chamado Mulheres na História e História de Mulheres, e nós ganhamos na categoria Prática Pedagógica. Então, assim, é um trabalho que eu posso dizer que tudo que eu faço, que tudo que me motiva é realmente engajar o meu estudante e que ele seja o protagonista. Bom, então, a proposta hoje é conversar um pouco sobre tecnologias digitais, e eu gosto sempre de linkar isso com a nossa realidade, que é a BNCC, né? Eu ouvi que vocês já se debruçaram, já tiveram vários encontros para estudar a BNCC, que é um documento complexo, né? E então eu quero contextualizar um pouco isso, certo? Então, assim, lá atrás, Kensky, Miranda, Coutinho, vários autores, eles trouxeram aí pesquisas que mostravam a importância da reelaboração da cultura escolar para o uso de tecnologias digitais, certo? E que isso ia surtir um efeito positivo. Então, nada mais justo que a Base Nacional Comum Curricular trouxesse isso dentro de suas competências e permeado em todo o seu texto. Se você olhar, por exemplo, na minha área, né, área de linguagens, dentro de língua portuguesa, tem lá a cultura digital, os recursos digitais, já no texto da base, né? E dentro das 10 competências, nós temos aí várias menções à questão do uso de recursos digitais. Por exemplo, quando você olha a competência 1, que é a de conhecimento, você vê aí que existe a necessidade de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, né? Quando você olha, por exemplo, a competência 2, já traz aí que é preciso, a construção de conhecimento crítico, científico,
Já existe aí a necessidade de exercitar a curiosidade intelectual para resolver problemas e criar soluções, inclusive soluções tecnológicas. E claro, né, na competência 5, quando você fala aí de cultura digital, tem aí que você precisa compreender, nossos estudantes precisam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Mas isso nunca é só de uma perspectiva de consumo. A base, já nas suas 10 competências gerais, ela traz aí essa questão da aplicação, da produção do aluno como centro do processo de aprendizagem. Então, ela traz sempre, em cada competência, um para, né? Então, quando você fala de conhecimento, conhecimento para quê? Né? Para entender e explicar a realidade, para colaborar para a construção de uma sociedade justa. Quando você fala aí de criticidade, de criatividade, é preciso para quê? Né? Para investigar causas, para resolver problemas, para criar soluções. Então, ela coloca o estudante como centro do processo, né? E que tudo que ele adquire, todas essas competências que ele desenvolve, são competências para que ele aplique em sua vida, né? E que modifiquem a nossa realidade. E com a cultura digital não é diferente. Então, agora que a gente vive esse momento da educação remota, existe uma tendência de que esses recursos fiquem muito centrados na mão do professor. E aí, quando a gente olha para a BNCC e vê o que diz a competência de cultura digital, ela diz que ele precisa disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, eu sempre gosto de olhar para as competências gerais da base, porque eu acho que esse, principalmente agora, né? Eu acho que esse é um momento em que, se há algo que a gente precisa realmente avaliar nesse processo, é o desenvolvimento de competências, tá? E aí, claro, né? Fomos pegos aí nesse momento, precisando entender o que são esses recursos educacionais digitais, né? Como é que funciona, compartilhamento em nuvem, produção de vídeos e questionários online, redes sociais, como eu posso usar as redes sociais. Aí vem a questão de privacidade, de segurança digital, um universo de informações que o professor, aos poucos, precisou, né, ir aprendendo e se apropriando. Só que antes a gente achava que tinha tempo, né? E aí, de repente, né, alguns ainda resistiam e diziam, mas usar recursos digitais em sala de aula, nossa, já é difícil competir com o celular dos meus alunos. Não, a minha aula funciona, então não vou mudar agora, aos poucos eu vou aprendendo. Só que aí veio a pandemia e mudou todo esse cenário. E aí, se a gente antes pensava por que integrar, agora fica mais do que claro por que precisamos integrar, né? Antes a gente dizia, proibido usar celular na escola. No ano passado era assim. Esse ano a gente diz, proibido vir para a escola, use o celular. E aí, claro, dá um nó na cabeça de todo mundo. Não só nossa, né, de nós professores, mas das famílias, né, dos nossos estudantes. E a gente teve que rapidamente reconfigurar e desenvolver aí um plano emergencial para que as escolas continuassem funcionando, para que nossos estudantes continuassem aprendendo. Então, eu trouxe aqui um pouquinho, acho que só um pouquinho, pessoal, que travou aqui só um instante. Eu trouxe um pouquinho para esse contexto a questão das metodologias ativas, né? Eu já estudo as metodologias ativas, eu já uso as metodologias ativas na minha prática cotidiana, na minha sala de aula. Eu tenho muitos projetos, né, pautados em metodologias ativas. E aí, né, o que é que ela propõe? Ela propõe essa ruptura com a educação tradicional. Na educação tradicional, normalmente, né, a gente traz ali primeiro o conceito, que nós interpretamos e o professor media esse processo, para chegar à compreensão, para só lá no final os alunos vão viver uma experiência, vão experienciar esse conceito que foi apresentado para eles. E com as metodologias ativas não é assim, né? Porque as metodologias ativas, eu gosto muito dessa citação, né, do livro da Lilian Bassic e do Moran, que diz, metodologias ativas valorizam a participação efetiva dos alunos na construção do conhecimento, no desenvolvimento de competências. Então, eles podem, assim, aprender no seu próprio ritmo, no seu tempo, respeitando os estilos de aprendizagem, com diferentes formas de experimentação, compartilhamento, dentro e fora da sala de aula, com mediação de docentes inspiradores e incorporação de todas as possibilidades do mundo digital. E aí,
quando a gente vê que ele precisa estar no centro do processo e que essa metodologia precisa proporcionar a construção do conhecimento, né, e esse desenvolvimento de competência, a gente percebe que isso sempre faz sentido. Mas agora está todo mundo passando por um intensivão, né? Está todo mundo aí numa aprendizagem intensiva e ininterrupta do que é metodologia ativa, do que é protagonismo estudantil, né? E como esses alunos, e como nós podemos ajudar esses alunos a desenvolver competências, a participarem efetivamente e a construírem conhecimento. E aí, o que seria essa construção do conhecimento, né? Sempre que ele interpreta e faz inferências, ele analisa, né, as partes de um todo e as relações que existem entre essas partes, ele sintetiza, ele é capaz ali, né, de fazer relações entre as ideias apresentadas e outras ideias e sintetizar isso num texto mais autoral, né, organizar as suas próprias ideias e se apropriar ali daquele conteúdo. E ele avalia, ele julga qualidade, credibilidade, importância e dá a sua opinião, né, se posiciona sobre algo. E aí a metodologia ativa traz essa proposta, né, que primeiro a gente experiencia, os nossos estudantes vão experimentar. E aí, a partir da experiência, ele reflete para compreender, e aí entra o professor e traz ali um aporte teórico. E no final, esse conceito ele é construído coletivamente, colaborativamente. E ele não é um conceito apresentado pronto, ele é um conceito que ali os pares, né, com a mediação do professor, participam para que se chegue ali àquele significado. E aqui eu trouxe algumas metodologias ativas, né, que trabalhamos, que eu acredito, né, o ensino híbrido, que é uma das metodologias mais conhecidas, que traz ali a sala de aula invertida, a rotação por estações, né, e o foco dela é a personalização e a colaboração, né, são seus princípios pedagógicos. Tem a aprendizagem baseada em jogos e a gamificação, que traz o jogo ali como um elemento que proporciona muito mais do que o lúdico, muito mais do que a diversão, mas favorece ali na parte da socialização, na parte de autoria também, quando os alunos constroem seu próprio jogo, né? O design thinking e a aprendizagem baseada em projetos, que traz uma abordagem que é pautada em solução de problemas reais, a cultura maker e a aprendizagem criativa, que traz aquele conceito do faça você mesmo, introduz o pensamento computacional, certo? A aprendizagem baseada em problemas, né, que também traz ali, só que enquanto que na aprendizagem baseada em projetos você pode simular uma situação, a aprendizagem baseada em problemas, ela trabalha com um problema real, né? Então é totalmente linkado com a realidade, com a comunidade ali do entorno da instituição. E o meu preferido, eu sou de linguagem, sou suspeita, é do comunicação e transmídia, né, que integra práticas educativas para melhorar a capacidade de expressão e comunicação dos alunos, tá? E aí proporciona um multiletramento e mais do que só um letramento digital, mas fluência digital, tá? Então eu trouxe aqui, e aí eu peço até para os moderadores aí, se quiserem também fazer uma contribuição, alguma pergunta no momento da minha fala, fique à vontade, tá? Eu trouxe aqui porque eu acho que para esse momento a gente precisa também ser enriquecido com repertórios de recursos e práticas. Então, vim falar um pouco, trazendo ali o contexto do ensino híbrido, um pouco da sala de aula invertida, que talvez seja um dos modelos sustentados ali do ensino híbrido mais conhecidos, né? E eu uso bastante sala de aula invertida e nesse contexto eu acho que ele é bem pertinente, né, e possível. Só que antes da gente pensar na sala de aula invertida, a gente precisa responder perguntas-chave, né? E quais são essas perguntas? Que problemas essa sala de aula invertida que eu estou preparando, ele ajuda a resolver, tá? Então, acho que um principal é a questão de flexibilizar tempos de aprendizagem. A gente não pode mais falar de espaço agora, porque antes a gente tinha o espaço escola e casa. Agora é tudo casa, né? Tanto que eu acho engraçado dizer assim, professora, vai ter lição de casa? Meus alunos perguntam, gente, tudo é lição de casa agora, tá todo mundo em casa, né? Então, assim, que problemas ajuda a resolver? Então, como é que funciona a sala de aula invertida? É você introduzir um conteúdo novo, que eles vão explorar numa trilha de aprendizagem, previamente à aula, né? Que seria um momento presencial, mas que agora a gente pode explorar numa aula síncrona, tá? E ela é diferente de uma lição de casa, porque ela começa nessa exploração prévia desse conteúdo novo, mas ela vem para um momento de compartilhamento e aprendizagem ali entre pares e no coletivo. Então, ela é diferente de uma lição de casa
E a proposta de atividade que foi passada na primeira etapa da sala de aula invertida, ela não é para ser corrigida no momento da aula síncrona ou da aula presencial, mas o professor faz a análise dos dados e ele planeja esse momento ali no coletivo, com o grupo, baseado nas informações que ele analisou da atividade apresentada nessa primeira etapa. E aí, acho que os grandes desafios para implementar seriam o quê? Né? Conhecer como eu monto uma sala de aula invertida. Então, eu trouxe aqui uma proposta, tá? De como eu monto uma trilha de aprendizagem para uma sala de aula invertida. Então, eu trago aqui sempre textos escritos, né? Trago também várias imagens e um vídeo. Eu acho que é importante você trazer diferentes suportes, porque existem estilos diferentes de aprendizagem. E enriquece a trilha também, né? Nada que seja muito longo, então é preciso também, considerando o ano ali, você considerar o tempo de duração, estimar um tempo de duração para a exploração daquela trilha, incluindo a atividade que vai ter nela. E aí é fundamental que exista uma devolutiva do aluno, tá? Porque você vai precisar da análise dessa devolutiva para planejar a segunda etapa da sala de aula invertida, que é o momento ali com o grupo, né? Professor e alunos, tá? E aí eu trouxe algumas sugestões dos recursos que eu uso normalmente para a sala de aula invertida. Então eu uso o Microsoft Sway, que eu não sei se todos conhecem, mas é uma ferramenta online de apresentação multimídia. Você compartilha através de um link, e nela você pode colocar tudo, vídeo, imagem, áudio. Então ela é muito boa e muito fácil de se trabalhar, tá? Tem o Wakelet também, que ele é ótimo para você montar curadorias, né? E também ele embeda, ele recebe ali, você pode inserir diferentes conteúdos de diferentes suportes, e você ainda pode preparar a sua trilha, né, num ambiente aí virtual, como o Google Classroom ou o Microsoft Teams, né? Se você não quiser criar ali na área comum ali de postagens, você pode colocar numa pasta em que você monte essa trilha em um PDF, e aí a gente tem que considerar as realidades de cada instituição, né, e o conhecimento, aí, o nível de fluência de professores e alunos, tá? Para a montagem dessa trilha. Eu acho o Sway super fácil de fazer. É o que eu sempre recomendo em primeiro lugar. E para a devolutiva do aluno, é bem comum a gente pensar aqui no Google Forms, no Microsoft Forms, no SurveyMonkey também, que é os questionários online. Mas pensando nos alunos mais jovens, eu gosto bastante de montar a trilha com Padlet, porque eles podem responder ali com imagens, né? Ou com Flipgrid, porque você pode trabalhar com vídeos curtos, de 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? O Flipgrid, tudo que eu tô trazendo aqui, gente, é gratuito, tá? Tudo é gratuito. O SurveyMonkey, ele tem uma versão paga, mas ele tem versão gratuita, mas todos esses recursos são gratuitos. O Flipgrid, quando você instala o aplicativo no celular, apesar dele ser um recurso em inglês, rapidamente os alunos se apropriam e é bem fácil de fazer. Então, pensando numa trilha de aprendizagem, desde a educação infantil até o ensino superior, essa proposta que eu estou apresentando aqui, ela é muito viável, tá? As vantagens que você tem quando você usa, por exemplo, o Padlet e o Flipgrid, é que eles são ambientes colaborativos, compartilhados. Então, por exemplo, se eu respondo e a Viviane responde, eu vejo o que ela respondeu, ela vê o que eu respondi, tá? Tanto em vídeo quanto em imagens, né? Aqui o Padlet, ele trabalha com mural, né, digital, e o Flipgrid, ele hospeda vídeos. Quando a gente trabalha com o Google Forms e com o Microsoft Forms ou o SurveyMonkey ou outro recurso de questionários online, ali você olha para o individual, tá? Então você também tem que pensar nesse tipo de devolutivo, o que é que você quer, certo? Outra proposta que eu trouxe aqui é pensando na cultura maker e aprendizagem criativa. Bom, eu gosto muito de trabalhar com contação de história, então nesse momento eu fico imaginando que a gente pode pensar em pedir que os alunos, pegando, né, material que eles têm em casa, reciclável, eles criem os elementos da sua historinha e eles contem isso. Isso pode ser contado na aula síncrona, ali no ao vivo, né? Ou você pode novamente usar o Padlet, se você quer contar essa história numa sequência de imagens ou vídeos, e o Flipgrid também, para ele fazer essa contação, e aí são recursos que também eles viabilizam a oralidade, né? Que eles não são só focados na escrita desses alunos. Então, ele contempla aí também, ele tem uma flexibilidade de você aplicar com a faixa etária maior, tá?
Essa proposta aqui, essa contação de história dos 3 porquinhos foi feita pelos meus alunos do 6º ano, tá? Eles fizeram a releitura dos 3 porquinhos, em que eles trazem um novo personagem, que é o Rafael, motorista de Uber, porque o lobo, ele vai de casa de porquinho em porquinho de Uber, tá? Ele é um lobo sedentário. E no final, os meninos criaram que na história o lobo se arrepende de tentar comer os porquinhos, e aí ele se torna vegano, e eles todos vão para uma feira vegana no meio da floresta. Então, assim, é muito bom quando você oportuniza que os alunos ali, né, deem vazão à sua criatividade, né, à sua imaginação, e possam se expressar livremente. E eu trago aqui, né, a questão da educomunicação e o transmídia, né, pensando aí nessa expressão. Então, eu gosto muito de dizer que as minhas aulas, elas dão muito espaço para a voz do meu estudante. E aí, mais uma vez, eu trago ali, né, as competências gerais da BNCC. E para que a gente precisa dar voz a esse estudante? Para ele utilizar diferentes linguagens, né, verbal, oral, visual, motora, libras, escrita, corporal, visual, digital, né, para quê? Para ele se expressar e partilhar informações, para produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Né? E também, quando a gente olha para a competência 9, que é empatia e cooperação, exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos, cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, né? E aí, assim, a gente constrói uma sociedade mais justa e proporciona ao aluno um exercício da sua cidadania. Então, eu gosto da voz do estudante para que ele possa contar a sua própria história. Então, aqui é uma proposta, por exemplo, em que eu desafiei os meus alunos do 7º ano a investigarem histórias de mulheres poderosas da sua família e me contarem, construírem isso utilizando o Microsoft Sway, tá? O resultado desses trabalhos fez parte do projeto Mulheres na História, História de Mulheres, que foi o que ganhou o prêmio de Destaque Educação em Prática Pedagógica. Eles contaram histórias lindas e, assim, foi muito emocionante para a família verem essas mulheres as histórias dessas mulheres serem resgatadas. Eu também proponho um diário virtual, onde eles refletem sobre hábitos e atitudes que impactam a qualidade de vida, também no Microsoft Sway. Eu estou aplicando esse diário agora, nesse momento. E os resultados têm sido impressionantes. Os relatos dos alunos, uma das minhas alunas do 6º ano escreveu que ela colocou assim: nossa, como eu estou com saudade de abraçar. Então, é uma oportunidade de autoconhecimento, de reflexão, para dar sua opinião. E aí eu trago propostas aqui, a gente usou o Flipgrid, e eles fizeram vídeos, né, utilizando aí papel simples, gravando com a câmera do celular, para falar sobre o Dia da Terra, para compartilhar ideias com estudantes do mundo inteiro. Então, aqui, ainda com a temática do Dia da Terra, o professor Ramon, que aparece aqui com seus estudantes, ele é da Guatemala. E aí nós compartilhamos um link, né, no Flipgrid, e os alunos gravaram seus curtos vídeos falando sobre como preservar a terra, por que é importante, o que é sustentabilidade. E para fazer conexões, né? Então, aqui agora a gente tem Microsoft Teams, o Google Meets, o Zoom, o Skype, e aí existem aí especialistas do mundo inteiro, museus virtuais para a gente visitar, trazer outras escolas para dentro da nossa escola, né, por meio dessas conexões. Então, também é uma proposta. Tudo isso amarrado com a educomunicação, né, e transmídia. E é isso, né? Então, a Redesenho, ela trabalha com assessoria pedagógica. Eu estou sempre... Nesse momento, estamos coordenando muitas ações gratuitas, de lives semanais, com temáticas interessantes. Ontem a gente fez uma sobre avaliação na educação remota. E aí eu convido vocês, se vocês quiserem, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha conteúdo, que é esse bit.ly/redesenhozap. Depois, se puderem colocar aí no chat do YouTube. E trago também para compartilhar com vocês aqui um pouco de algumas referências que eu utilizo, né, para construir aí minhas sequências didáticas, meus planos de aula, meu planejamento, né? Tem esse ensino híbrido, aprendizagem invertida, esse aqui fala sobre sala de aula invertida, junto com esse terceiro livro, certo? E também aqui a sala de aula inovadora, que ele traz muitas estratégias ativas, é muito bom esse livro,
metodologias ativas para a educação inovadora. Tem esse kit Educação Fora da Caixa, que tem muitas e muitas sugestões de atividades pautadas em metodologia ativa, e Planejando o Trabalho em Grupo, né, que é da Rachel Lawton, que fala aí da importância de você também estabelecer papéis para os seus alunos, tá? Então, finalizo aqui a minha participação por hora, né, com Paulo Freire, né, que é importante que a gente sempre lembre que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Obrigada. Muito obrigado, professora Daniele. Você simplesmente instigou muitos questionamentos no chat, muita coisa boa, muitos agradecimentos. Você tem muito fã aqui participando, agradecendo muito a sua contribuição. Lembrando, pessoal, que quem está vindo hoje pela primeira vez, hoje é o nosso terceiro debate. Nós tivemos outros 2, e nos primeiros nós focamos mais nas ações que estavam sendo tomadas, né, para os nossos alunos. Então, a gente teve participação de secretário da saúde, nós tivemos as meninas do Conselho Tutelar. Então, muitos questionamentos hoje aqui não vão caber, eu repito isso, tá? Não é hoje... O tema do nosso debate são metodologias ativas e a tecnologia na educação, tanto a professora Daniele quanto agora a Mariana, elas vão tratar desse assunto. Estou anotando todas as perguntas que vocês estão colocando aqui, para depois, no final, depois que a Mariana fizer a apresentação dela, nós vamos, eu vou fazer a pergunta para elas. Agradeço muito, todo mundo tá, nós chegamos um pouco mais de 130 pessoas, bem bacana. E falar também para a Mariana e para a Daniele que nós temos pais, comunidade em geral, né, comunidade escolar em geral participando, a secretária está aqui também, participando no YouTube. Outra coisa importante que a Nara, a nossa presidente da Câmara Fundeb, trouxe, nós estamos em ano de eleição no nosso conselho, então participem, se aprimorem mais sobre o CME, inclusive isso está na nossa enquete, né? Conheçam mais o CME e venham ajudar, venham participar, venham fazer parte, porque é muito importante estar presente e atuando no conselho. Que mais? As perguntas eu anotei aqui, vai ficar para depois. Então agora eu convido a Mariana Dalcin Ferreira para se apresentar e para fazer a sua apresentação. Novamente, muito obrigado pela presença. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Então, eu vou abrir aqui, apresentar minha tela para vocês. Só um pouquinho. Bom, vamos iniciar então. A minha missão hoje é falar um pouquinho sobre tecnologias e metodologias ativas. E aí a Dani super falou boa parte do que eu ia falar, mas acho que a ideia é complementar mesmo nesse momento. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite e contar um pouquinho de quem sou eu, então. Quem é Mariana? E aí aqui tem uma fotinho minha. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, então é um prazer redobrado estar aqui com vocês. Eu sou formadora e conteudista na Sincroniza Educação, no projeto Educação Gaúcha Conectada, que a Sincroniza é de São Paulo. Eu sou monitora voluntária no Núcleo de Tecnologia Educacional aqui da cidade. Eu sou graduada em administração. E aí me perguntam, o que a pessoa graduada em administração veio fazer na educação? E aí eu sempre conto que o bichinho da educação me picou, e aí depois que pica a gente, não tem jeito, né? Então, eu sou mestranda das tecnologias educacionais em rede, na UFSM. Sou graduanda do PEG, que é a formação de professores. Então,
A ideia é falar um pouquinho também do que a gente pode fazer na nossa prática como professor e também como melhorar a prática. E eu também sou pós-graduanda em tecnologias digitais aplicadas à educação e estudante de design gráfico. Então, a tecnologia faz parte do meu trabalho, faz parte do meu dia, e acho que é isso. Da Mariana. Então, iniciando, eu queria pedir para vocês que vocês resgatem da memória de vocês uma aula que fez sentido. Uma aula que o professor passou algum conteúdo ou propôs para vocês uma atividade e vocês se sentiram parte daquela atividade. E aí, se quiserem compartilhar no chat qual é o momento, podem compartilhar. E depois disso eu vou comentar um pouquinho do que eu acho do que pode ter acontecido para essa memória ter ficado tão na cabeça de vocês, feito tanto sentido para vocês. Bom, então, recordando, quem não lembra dos anos 90 e 2000, quando chegou esses computadores aqui, que nem o da foto, que eram umas caixas gigantes, pesadas, que trancavam o tempo inteiro. E aí tinha a internet de escada, que ficava fazendo aquele barulhinho para conectar. E só tinha o horário do final de semana, que era mais barato, ou de noite. Então, isso tudo, a gente que está conversando aqui hoje passou. E aí hoje, o que mudou? O que a gente percebe hoje? Então, aqui eu trago 2 salas de aula, e a gente sabe que ainda tem muito da aula tradicional no nosso dia a dia, mas a ideia das cadeiras enfileiradas, do professor como detentor do conhecimento, e o aluno passivo, onde o caderno, o lápis e os livros eram os instrumentos mais importantes na aula. E claro, a gente sabe que não deixaram de ser importantes, mas que a ideia da sala de aula criativa, que foi esse o nome que eu pensei para colocar, é a sala de aula onde contempla o aluno com outra estrutura, então outro layout da sala de aula. São as salas de aulas com outros formatos, onde a gente tem, inclusive, o pátio, a sala de aula, e hoje em dia a casa é a sala de aula. Então, é o professor como tutor, onde ele tem o conhecimento, ele passa o conhecimento, mas ele não é dono, ele compartilha. E aí, para isso, o aluno ativo, como a Dani disse, onde ele tem a possibilidade de ter autonomia, de criar, de ser envolvido por aquele momento. E o uso da tecnologia. E aí, por isso que eu coloquei essa imagem com os computadores das laboratórios de informática, mas a gente sabe que hoje também se conta em casa, na sala de casa, onde o aluno está com o celular ou está com o computador. Então, essa é a sala de aula criativa. Bom, e aí nisso, as competências que a Dani apresentou, elas têm muito acordo com essas que eu coloquei aqui, da BNCC. Então, são competências que preconizam o ensino ativo. O que quer dizer isso? Preconizam a troca de ideias, preconizam o debate, preconizam o ensino criativo, preconizam a resolução de problemas. E aí a sala de aula tem formatos diferentes, como eu comentei. A tecnologia é uma possibilidade para a educação, para aumentar a educação, para torná-la mais robusta. A prática pedagógica vem mudando, então o professor passa de ser o detentor, ou aquele que apenas entrava na sala para executar o conteúdo, para ser aquele que acompanha a aprendizagem do aluno. E a importância da experiência do real. E aí pensamos aqui que todos nós podemos ter o mesmo curso, e o que vai nos diferenciar é a experiência. É o quanto a gente trabalhou e o quanto a gente abordou os conteúdos durante a nossa prática, e aí que a gente consegue ter diferentes pontos de vista. E do real, porque afinal de contas, a realidade do aluno, tanto nas metodologias ativas quanto nas atividades com o uso de tecnologia, são muito importantes. Afinal de contas, se o aluno percebe que faz sentido o que ele está aprendendo, se ele percebe que na prática dele é possível, do dia a dia dele é possível implementar isso, torna tudo mais fácil, tudo mais simples e mais real.
Então, os recursos pedagógicos estão sendo adotados diferentes. A ruptura na sala é presente. Hoje em dia, o aluno pode pegar o celular, ele pode trabalhar com o celular. Inclusive, durante o ensino remoto, é isso que a gente tem, né? E, além de tudo, o ensino híbrido. E aí, é uma das metodologias ativas que a Dani comentou anteriormente, mas é a ideia do eu utilizo o presencial, eu utilizo o conteúdo juntamente com a tecnologia. Então, é um pouquinho disso que eu quero conversar hoje. E aí, a gente se depara no dia de hoje com o ensino remoto, onde o professor teve que se virar nos 30, e o professor conseguiu fazer isso, porque está se reinventando, está estudando, está buscando outras formas de atingir o aluno. E aí está adaptando todo o conteúdo, que a gente sabe que em março, quando iniciou toda essa mobilização, o professor já tinha iniciado ou estava dando início às suas aulas, e aí ele teve que reorganizar tudo. Então, o que é o ensino remoto? Ele necessita da autonomia. Então, o aluno em casa, ele precisa ter autonomia com horário, a flexibilização, para ele poder fazer as atividades. E, principalmente, a maturidade acadêmica. E aí, a gente não foi ensinado, né? A gente não disse, um dia você vai precisar disso, seja maturo, estude, pesquise. Não, a ideia era, você não pode usar o celular, você não pode pensar além do que o professor está trazendo, e aí a gente se depara num momento onde a gente tem que ir além. E aí, depois disso, de toda essa conversação aí, surgem muitas dúvidas. Dúvidas que o professor tem no dia a dia dele. Então, o que eu faço para inovar? É uma das dúvidas. Então, a metodologia ativa promove ao protagonismo do aluno. Então, se eu utilizar a metodologia ativa como uma maneira de inovar, eu posso possibilitar ao aluno que ele desenvolva tarefas mais mão na massa, onde ele tenha a criatividade para desenvolver seus produtos, seus projetos, suas aprendizagens, e fazer com que o uso da tecnologia venha contemplar todo esse processo. O aluno está no foco, então, ele é o principal, ele é aquele que decide, aborda, monta a estrutura e ainda por cima apresenta. Então, a ideia é que o aluno esteja sempre presente e seja autônomo durante todo o processo. Qual é a melhor maneira de usar a tecnologia na aula? E aí a gente pensa, qual é? Tem um monte de softwares disponíveis e eu não sei qual eu utilizo. Então, respira e pensa. O que eu tenho que contribuir com o meu aluno durante a aprendizagem dele? Eu tenho esse conteúdo para abordar. De que forma eu consigo transformar esse conteúdo em alguma motivação ou alguma tarefa online? Eu consigo promover um debate utilizando o Meet. Eu consigo pedir que ele faça desenhos e poste no Padlet. Então, o que eu consigo fazer? De que forma eu consigo trabalhar com isso? E aí, principalmente, o que faz sentido. Então, não adianta eu aqui vir e aplicar uma dinâmica com vocês, e eu poderia fazer isso, mas estamos todos à distância. Então, o ideal da dinâmica é que ela tenha alguma interação. Então, tem que fazer sentido naquele momento. Tem que fazer sentido para aquele conteúdo. E também, não adianta eu saber um monte de softwares, eu ter muita experiência com a tecnologia e não saber como encaixar isso na minha aula. A ideia é que tenha menos quantidade e mais qualidade. Se eu souber utilizar 3 ferramentas, 3 heads, e eu conseguir com eles transformar a minha aula, eu vou muito adiante. Então, vamos supor o seguinte. Uma professora, ela deseja fazer com seus alunos uma atividade e quer utilizar o WhatsApp, que é a única ferramenta que ela sabe no momento. E isso aconteceu, óbvio. Muitos professores só tinham o WhatsApp como ferramenta do dia a dia. Bom, essa professora ela pode procurar um vídeo no YouTube que contemple a temática que ela queria passar para os alunos,
ou um texto, ou uma reportagem, se eles já souberem ler, no caso. Então, e passar para os alunos via WhatsApp. Aí ela faz um grupinho da turma, manda no vídeo e pede que os alunos assistam. E depois disso, ela pode gravar um áudio, que nada mais é do que um protótipo de podcast, e gravar esse áudio fazendo questionamentos para os alunos. E pedir que eles gravem um áudio de volta, por exemplo, contando o que eles entenderam, ou que eles gravem um vídeo, ou que eles desenhem numa folha o que eles entenderam, ou que eles escrevam. Então, há possibilidades inúmeras com apenas uma ferramenta. É questão de pensar fora da caixa. Porque todos nós estamos aqui à mercê de um momento atípico, e a ideia é que se cada um fizer um pouquinho do que consegue de forma criativa, a capacidade de transformar é muito grande. E aí eu coloquei um asterisco ali escrito materiais de apoio. Como falado anteriormente, o material de apoio ele é muito importante. Por quê? Porque eu, Mariana, posso aprender de um jeito, outra pessoa pode aprender de outro, outra pessoa pode aprender de outro. E aí explica a pessoas que simplesmente do nada sabem tocar violão. E elas nasceram com aquele dom. Então, cada um de nós temos dons advindos da natureza, da nossa natureza. Então, se eu tiver material de apoio que eu posso fazer um infográfico para o aluno que não conseguiu assistir o vídeo do exemplo anterior, eu posso fazer um infográfico, que é uma arte gráfica, onde eu coloco links, imagens e vídeos, e aí eu vou contemplar o aluno que pode assistir o vídeo e o aluno que aprende melhor com a leitura. Então, a ideia do podcast também é uma maneira de ter um material de apoio. Eu posso apresentar um conteúdo através de uma revista, de uma reportagem, e eu posso gravar um áudio eu lendo a reportagem. Então, eu vou estar entregando para o aluno duas possibilidades de aprendizagem. Como utilizar? E aí eu trago um exemplo para vocês. Ele tem 10 anos, e aí ele estava lá mexendo no celular e conseguiu trancar a senha do celular. Trocou a senha e ele não sabia qual é que ele tinha colocado. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Não sei, vou ter que achar uma ajuda técnica, vou ter que colocar o celular fora, não sei. E aí eu pensei, eu tenho possibilidades. Eu posso pesquisar nos sites de pesquisa, e aí o Google tá aí, milhões de possibilidades, e perguntar se alguém já teve esse problema. E aí o Google responde qualquer coisa que você colocar ali, ele responde. Eu posso procurar tutorial num site oficial. Por exemplo, eu poderia entrar no site do celular do meu filho e descobrir como é que eu arrumo. Ou ainda eu poderia procurar no YouTube, e aí possibilidades são ainda maiores, a pessoa explica exatamente todo o passo a passo. E por último, eu poderia procurar assistência. E aí aqui, todos esses se encaixam na ideia do professor procurar uma maneira de aprender a utilizar esses heads, esses softwares. Então, ele pode procurar um professor curador em vez da assistência, aonde esse professor já tem uma habilidade, um conhecimento sobre esse aplicativo e pode nos auxiliar. E outro exemplo que pode ser trabalhado, e aí falando sobre o YouTube, hoje em dia os alunos, eles adoram ser youtubers. Eles adoram assistir e é o que está em alta. Então, por que não eu, professor, propor para os meus alunos que eles sejam youtubers por um dia e gravem alguma coisa a ver com a temática que eu propus? Ou então eu envio uma atividade e peço que eles gravem, sendo youtubers, como eles sairiam daquele questionamento, daquela situação, um problema. Então, a ideia de como utilizar, tanto seja a metodologia ativa, seja o RED, ou seja alguma aula diferenciada que eu quero propor, a ideia é a mesma. Possibilidades, graças à tecnologia e aos anos de estudo, hoje em dia a gente tem muita possibilidade. E aí, voltando naqueles computadores antigos de 2000, e não existia isso.
Não existia essa procurar, eu não sei como fazer isso, vou procurar no YouTube. Ou vou procurar num site de pesquisa. Então, hoje em dia é muito mais fácil. E aí, todo pai que está em casa, ou professor que está querendo inovar, pode utilizar essa possibilidade. Então, eu posso proporcionar para o meu aluno e para o meu filho algum momento da interação com algum conteúdo, fazendo uso de sites de pesquisas, tutoriais e YouTube. Então, a ideia é que a gente consiga adaptar todo o conteúdo que já foi desenvolvido, que já foi pensado para o dia a dia, de uma forma leve, fazendo uso da tecnologia. Afinal de contas, a gente sabe que esse momento vai passar, mas que a ideia da tecnologia ela é cada vez mais permanente, cada vez mais uma possibilidade para o dia a dia. E aí, outra questão que esses dias eu vi muito é como é que eu atinjo o aluno que não utiliza a tecnologia ou que não tem essa tecnologia. E aí, eu quero compartilhar com vocês uma boa prática que foi feita aqui na minha cidade, onde uniu-se a prefeitura, o Núcleo de Tecnologia Educacional da cidade e a UFSM, que é a Universidade Federal de Santa Maria, e proporcionaram, então, que a população pudesse, com drive-thru, doar computadores, celulares, materiais que estavam parados em casa, que não tinha sentido nenhum ficar ali, para alcançar essas crianças, esses jovens que estão com essa dificuldade. E aí a gente sabe que não adianta só alcançar. Além de todo o protocolo de higiene, a gente precisa fazer uma observação no computador, se está funcionando, e é por isso que foi convidado, então, o núcleo da tecnologia para fazer essa parte tecnológica de organização. A gente pode buscar o conteúdo que foi pensado para o online nesse momento, para os alunos pegarem na escola, e eu sei que muitas escolas estão fazendo isso. E, além disso, a gente pode proporcionar, então, entregas em pontos centrais da cidade, onde a gente não vai fazer o aluno sair de casa completamente, porque ele vai estar na esquina da casa dele, onde é o local da escola. Então, eu pego o endereço da escola e penso locais que os alunos podem residir, e aí faço as entregas semanalmente em algum momento. Mas a ideia é que é legítimo, cada um vai agir de um jeito, cada um vai fazer de um jeito. Mas se a gente tiver um norte, se a gente tiver uma organização, é possível. É possível e isso vai passar, e aí em algum momento a gente vai poder retomar todo o conteúdo que não foi conseguido ser contemplado por enquanto. E aí, eu trouxe para vocês algumas possibilidades de recursos, de redes, para utilizar no dia a dia na sala de aula. Eu vou falar um pouquinho dos 4 que eu mais gosto, 4 ou 5 que eu mais gosto, e depois disso eu tenho um presente para vocês. Mas iniciando, esse aqui é o Mentimeter. Ele é um site para respostas em tempo real. Então eu faço questionamento e ele pode vir em respostas através da nuvem de palavras, como esse do exemplo aqui, ou ele pode vir com caixas, e aí com frases compridas, ou alguma resposta mais elaborada. E também tem ranking, tem gráficos. Então, é uma maneira de fazer a apresentação, onde eu vou proporcionar para o meu aluno um questionamento ou um ponto gatilho para ele responder. E aí, a partir disso, ele vai trazer a resposta em tempo real para mim. Todos eles também são gratuitos, eles têm plano pago, mas eles têm o plano gratuito, que é muito interessante. A segunda possibilidade, ela é o software Quizzes. O que é esse software? Ele tem a ver com jogos de quizzes. Então, se eu quero pensar para o meu aluno uma atividade onde eu tenho várias questões e eu quero que ele responda, esse é um dos softwares mais legais. Inclusive, eu consigo montar até memes. Então, para trabalhar a linguística ali, através de memes, seja no inglês, no português, é muito interessante.
Depois, aí aqui embaixo, ele tem a imagem de como ficam as questões. Então, tem a pergunta e as respostas, e o aluno vai montar e responder. E aí, uma segunda opção de trabalhar com esse software é proporcionar para o aluno que ele desenvolva as perguntas. E aí, a gente fazia muito na formação dos alunos monitores, que são os alunos aqui que são encarregados de cuidado das salas de informática de Santa Maria. A gente proporcionava para eles que eles fizessem. E aí era muito divertido, porque além de eles estarem motivados com o desenvolvimento do jogo, do quiz, eles estavam estudando. Então, pode ser utilizado para avaliação também, eu posso avaliar o meu aluno. E aí tem ranking, então é o máximo quando um sobe na frente do outro que respondeu mais rápido ou respondeu certo. Então, tem toda essa parte motivacional muito legal. Outro bem parecido com esse é o Kahoot, é muito utilizado. O Kahoot, ele também tem essa parte interativa dos jogos, onde a gente tem botões e a gente clica nesses botões para responder as questões. Também pode ser utilizado para o aluno montar. E tanto o Quizzes como o Kahoot, eles podem ser conectados ao Google Sala de Aula. Então, quem está utilizando o Google Classroom tem a possibilidade de colocar um link aonde ele fica um conectado com o outro. Então, se eu estou fazendo atividade e eu quero acompanhar todo o desenvolvimento do meu aluno, eu consigo fazer essa ligação nas duas plataformas. Depois, mudando um pouquinho, eu tenho os mapas conceituais. E aqui é o Mindy. Ele é perfeito para conseguir montar mapas onde eu insiro vídeos, figuras, e aqui tem uns emoticons, e aí eu consigo fazer os balões e a ligação para o lado onde eu quero ir. O único detalhe dele é que eu não consigo baixar, eu consigo só no plano pago. Então, se eu estou no plano gratuito, eu posso tirar um print screen da tela, que é uma foto da tela, e eu consigo levar isso tanto para imprimir, quanto para colocar num slide, como eu fiz aqui. E o mais legal de tudo é que ele é colaborativo e não tem número de pessoas limitadas. Então, se eu tenho uma sala de 200 pessoas, eu consigo utilizar, eu consigo montar um mapa. Claro, pensem, 200 pessoas, cada um abrindo um balão, uma loucura. Mas eu consigo montar numa sala menor, onde eu tenho alguns alunos, e aí eu monto o mapa. E o que é um mapa, então? O mapa conceitual, ou mapa mental, ele tem a ver com as ligações e com os conceitos base. Então, eu coloco um conceito principal, aqui está metodologias ativas, e eu coloco pequenos conceitos que dizem o que é, como é que é, para quê, e a resposta, ou a continuação, ou a compreensão deles no outro balão. Então, é muito interessante para fazer apresentações, para fazer a memorização de conteúdo. Então, é legal também pedir para o aluno fazer isso antes de uma prova, por exemplo. Eu vou utilizar uma prova, eu vou utilizar o formulário do Google para fazer essa prova, porque eu quero uma prova bem centrada, bem formal, mas eu quero que o meu aluno tenha um momento de interação com a tecnologia e que ele estude ao mesmo tempo. Então, eu posso pedir para ele montar um mapa conceitual, e aí, depois disso, ele pode tirar um print e me enviar. Então, é uma maneira de decorar, de organização mesmo. Eu trouxe também o Padlet, que já foi falado pela Dani anteriormente. Ele é um mural colaborativo, onde eu consigo apresentar todos os recursos, ou todas as atividades, ou questionamentos através de quadros, como se fossem post-its. Então, como é que eu posso utilizar o Padlet? Eu já vou mostrar como é que ele se apresenta visualmente. Mas como é que eu posso utilizar o Padlet? Eu posso pedir para o aluno que fez o mapa mental antes me enviar foto, e eu posso colocar todas as fotos dos meus alunos, dos mapas mentais, num Padlet. E aí, nesse mural, depois eu posso enviar o link para o meu aluno, ele tem acesso a todos os mapas montados pela turma.
Ou eu posso utilizar como ranking. Então, o aluno que foi melhor nos jogos dos quizzes vai ir para o ranking que vai ser feito no Padlet. Ou eu posso fazer um mural mesmo, onde eu coloco um tema, por exemplo, metodologias ativas, e tudo que é sobre metodologias ativas eu coloco ali. Então, a possibilidade de eu curtir, compartilhar e ter mais pessoas produzindo e colaborando com o meu Padlet é muito interessante. A aprendizagem fica mais divertida. E aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês, só um pouquinho. Aqui. E aí, aqui está o meu presente. Eu já vou passar o link para vocês. Mas eu montei um Padlet sobre os recursos educacionais digitais, aonde eu inseri todos os recursos, ou pelo menos quase todos que eu utilizo. Para que isso? Para vocês terem um norte, para ter um manual, como se houvesse manual, né? Mas para ter um manual para seguir, para utilizar e para ter como pesquisa mesmo. Então, eu quero utilizar hoje um quadro digital colaborativo. Tem o Jamboard. Eu posso clicar aqui e vai ser direcionado diretamente para ele. Eu quero fazer uma arte gráfica, um cartão de visita, ou eu quero fazer um infográfico aqui no Canva. Eu clico no Canva e vai direto para esse site. Então, tem vários aqui, ó, eu coloquei para podcast, eu coloquei aplicativos, tanto o Aurasma, o HP Reveal, quanto o Kiver, são de realidade aumentada. Ótimos, perfeitos para trabalhar com o celular em matérias de ciências. Além de outras matérias, o ensino infantil também consegue pintar a borboleta voa, então tu enxerga a borboleta voando, mas consegue ver vulcão entrando em erupção, consegue ver o núcleo, e aí tem todas as partes do núcleo de uma célula, muito interessante. Então tem vários tipos aqui, sempre que eu puder eu vou adicionando mais, e aí eu vou mostrar o link para vocês. Mas, e aí, perguntam para mim, agora vocês, como eu faço para utilizar isso tudo? Agora que eu tô aqui, já vi que tem um monte de possibilidade, como é que eu faço? Aí eu vou voltar lá no slide que eu tava falando, como utilizar. Site de pesquisa, tutorial, YouTube, professor. Então, eu quero utilizar o Padlet e eu não sei como é que ele funciona. Pega no YouTube e escreve tutorial Padlet. Provavelmente você vai achar um tutorial de alguém que já utilizou e todo passo a passo. Isso se o próprio Padlet não tiver um tutorial em site oficial, porque isso é muito comum. Como eles sabem que muitas pessoas utilizam, eles já disponibilizam. Alguns são em inglês, outros são em português, mas nada que a gente não peça para o Google traduzir, e aí a gente vai trabalhando conforme a nossa possibilidade. Aqui está o site. É tudo minúsculo, tá? bit.ly/red-edu, que esqueci o nome do tracinho. É aquele traço de baixo. Então, vocês... Isso! Underline. Então, vocês acessem red-educa e aí vai ter esse mural e podem compartilhar com os colegas de vocês, podem utilizar. Se tiverem outro material aí que vocês têm, têm disponível aí, podem compartilhar lá também. Ele tá com a licença toda aberta. Então, a ideia é... Voltando um pouquinho naquilo que fez sentido para vocês, na aula da memória de vocês, porque ela fez sentido. E aí eu compartilho com vocês que uma vez eu estava na minha aula de administração e a professora pediu para a gente fazer um mapa mental, um mapa conceitual, numa cartolina. Quando eu vi ela entrando com aquele monte de folha, eu pensei, o que ela vai fazer? Afinal de contas, é a administração, né? Mas não, a gente fez toda a retomada de um conteúdo através do mapa conceitual. E isso fez muito sentido para mim. Isso fez muito... eu pensar que era isso que eu queria para minha vida e que era essa aula que eu queria proporcionar para o meu aluno.
Então, é visto, a tecnologia veio para ficar. E a gente sabe que o ensino remoto pode acabar agora e que pode ser só o ensino EAD que permaneça, mas a ideia de que o professor tem todo esse conhecimento que ele levou esse meio ano, praticamente, para adquirir, vai ser contínuo. Então, provavelmente, um professor que foi picado pela metodologia ativa, assim como que foi o que a tecnologia pode ajudar, vai seguir utilizando ela. Claro, os contextos mudam, os layouts da sala de aula mudam, mas a ideia, ela continua. Então, temos que pensar em como promover a educação, em como facilitar a vida do aluno, trazendo essa tecnologia, metodologias ativas e, principalmente, uma aula que faça sentido. Para finalizar, então, legal é que eu e a Dani trouxemos uma frase de Paulo Freire para finalizar. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e sua construção. Então, a ideia é que hoje a gente não transfira conhecimento, que a gente não seja detentor do conhecimento, mas que a gente possibilite, seja com as metodologias, seja com as tecnologias, o ensino do aluno, a qualidade do ensino e, principalmente, o envolvimento com a educação. Obrigada. Imagine se a gente se conhecesse, Mari, hein? Que a sintonia estava perfeita. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado pelas contribuições. Com a clareza que vocês trazem, né? Fica claro o quanto que vocês estão debruçadas estudando. Esse sotaque, nossa, que delícia esse sotaque. Tanto da Dani também. Aqui a gente não percebe, né? A gente percebe conversando com outras pessoas, porque para nós é normal. Exato. Todos na humanidade agora, no mesmo sotaque, no mesmo objetivo. Eu gostaria, antes de continuar, só para informar que o André, o nosso presidente do conselho, está presente, e já há um tempo, já acompanhando, e aí no final ele faz as colocações e encerra o debate. Tem muita coisa legal, muita participação, estimulando muito aí. Nós temos, viu, Mari e Dani, nós temos o CEFORM, que é o Centro de Formação de Professores daqui de Paulínia, e no chat, se você vê aí a Aline, que é uma das professoras do CEFORM, até inclusive, quando vocês falavam os nomes difíceis aí, desses softwares e tudo mais, a Aline ajudou bastante ali, tirar bastante dúvida. O CEFORM tem feito um trabalho que vai um pouco nesse sentido, né? De tentar ajudar nesse momento. Então, tem a página do CEFORM, tem a ajuda que os professores estão precisando nesse momento, né? Então, o CEFORM tem ajudado bastante. Eu agradeço a participação da Aline e de outras professoras também. Acho que elas são, se não me engano, elas são cinco professoras para dar esse suporte. Eu vou começar com perguntas. Vamos lá, eu tento fazer uma para cada. Pode ser? Que o pessoal foi colocando. E se tiver mais gente aí também, mais perguntas, vocês vão colocando, e aí a Meire vai me ajudando, vendo se tem perguntas novas, a Cissa também está ajudando, são conselheiras aqui, mas a maioria não, todas assim, só elogiando bastante, agradecendo, e é isso que a gente precisa ouvir, que nós não teremos soluções prontas, né? Nós não estamos aqui discutindo e vamos terminar, pronto, solucionou o problema da pandemia, solucionou o problema da educação, agora estamos todos com metodologias ativas nas mangas, só clicar ali e pronto, né? Não, nós estamos discutindo e vendo caminhos para que isso seja positivo. Primeira pergunta para Daniele, é muito interessante, da professora Sara. Ela coloca como fazer para que não permitir que essas tecnologias, o uso dessas tecnologias, elas não fortaleçam ou aumentem ainda mais a desigualdade social.
Nós, simplesmente com atividades remotas, hoje em Paulínia, nós temos uma plataforma no Google Drive, isso de forma institucional, que é lá no site da prefeitura, que o pai vai lá e acessa. Só com isso, a gente já tem relatos de dificuldade para chegar até essas atividades. Então, nós estamos fazendo, né, estamos sendo orientados a fazer, eu digo eu como gestor de escola, mas nós estamos orientados, o próprio documento, a normativa do CME também vai nesse sentido, de entregar atividades impressas, de entregar via correio, de entregar na casa das crianças. Então, assim, como, ouvindo tudo isso, né, que é muito bonito, como que isso não fortaleça essa desigualdade, tá, Dani? Ok, eu acho que é uma pergunta super importante, porque acho que tem um retorno no áudio. Pelo menos eu estou ouvindo. Eu acho que é uma pergunta super importante, porque eu tenho muita preocupação, então até vou contextualizar um pouco. Eu já fui professora da rede estadual aqui de São Paulo, meu sotaque não é de quem está em São Paulo, porque eu estou sempre recarregando lá no Ceará, mas eu moro atualmente em São Paulo. Acho que as formas que a gente pode fazer para não aumentar a desigualdade é pensar em utilizar os veículos que são mais comuns para os nossos alunos. Então, por exemplo, a proposta que eu trouxe do diário, eu apresentei como um diário virtual, mas ele pode ser feito também na forma analógica, né, com pequenos cadernos. A proposta é que tem que ser engajadora, né? Então, como o diário é um gênero, por exemplo, muito repetitivo, o que é que normalmente eu faço com os meus alunos? Eu proponho um desafio semanal. Então, na primeira semana eu peço para eles provarem algo saudável que eles nunca comeram, na segunda semana eu peço para eles ficarem uma semana sem consumir algo que eles sabem que não é tão saudável, mas que eles comem mesmo assim, ou tomam mesmo assim, como refrigerante, como suco de caixinha. Então, sempre trazer uma proposta engajadora. E a forma como você apresenta, porque assim, nem toda metodologia ativa, ela pede o uso de uma tecnologia digital, ela pode ser desplugada também. Muito do que se faz na cultura maker é feita no desplugado, né? Nem tudo envolve ali uma programação. Então, eu acho que, por exemplo, uma forma de alcançar muitos alunos que têm smartphone ou celulares ou um Smart TV, eles conseguem acessar um canal como o YouTube. Então, às vezes, no lugar de você subir a sua videoaula para um Drive, né, ou enviar no WhatsApp, porque aquilo ali acaba também comprometendo a memória do aparelho, cria um canalzinho no YouTube, põe seus vídeos como não listado e envia um link, né, que aí, se ele carregar aquele vídeo, ele consegue assistir. E pensar, como a Mariana própria sugeriu, em fazer essa rede de colaboração e de solidariedade. Aqui em São Paulo, nós temos mesmo essa campanha de você doar dispositivos que estão parados, guardados numa gaveta, para um aluno da rede pública que nesse instante precisa, né? Eu acho que o mais importante é que a forma como você apresenta esse trabalho, essa proposta para o aluno, seja ela digital ou analógica, certo? Ela precise colocá-lo como centro do processo. Então, oferecer um bom roteiro. Às vezes a gente pede uma pesquisa para o aluno, mas a gente não faz uma curadoria de fontes para ele, ou não orienta esse aluno como ele faz uma busca, uma boa pesquisa, certo? Então, um bom roteiro com boas perguntas e também ensinar os alunos a fazerem boas perguntas. O que são boas perguntas, né? Para que ele vá aí fazendo essa construção de conhecimento. Eu recomendo que vocês pesquisem lá o Educamídia, né, que é uma ONG, eles têm planos de aulas incríveis que falam sobre fake news, desinformação, eles têm muito conteúdo que pode ajudar nesse momento para você apoiar esse aluno a fazer essas pesquisas, por exemplo, como uma proposta de atividade que também pode ser desplugada. Ótimo, maravilha. Vamos uma para Mari. Muito interessante a sua fala de usar as ferramentas que fazem sentido, na verdade. Não sair usando, atirando para todo lado, se aquilo não faz sentido nem para você, nem para sua aula, e muito menos para o conteúdo que você está aplicando. Vou usar porque é bonitinho, porque tem alguma coisa ali e tal, né? Então, isso, eu estou replicando a sua fala porque apareceu isso muito no chat, né? As pessoas colocaram bastante isso elogiando. Uma pergunta que surgiu com a sua fala, primeiro é se a Vivi, depois pode até ver que a Vivi que está fazendo contato com vocês, se tem como compartilhar
esses slides, se tem como deixar isso disponível, porque o pessoal tá querendo muito. Tem muito desse material já na página do CEFORM, né? A Alessandra, que é a nossa coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, né? E ela coordena também o trabalho do CEFORM. Ela até colocou aqui que tem muito disso que vocês estão dizendo, tem lá na página do CEFORM. Mas se tem essa possibilidade, essa primeira pergunta para você falar. E teve uma pergunta interessante. Com tudo isso, o que a gente faz com o WhatsApp, Mari? Então, agradeço as perguntas. Primeiramente, do slide tem como sim. Eu vou colocar uma licença Creative Commons nele, e aí, assim que eu colocar, eu envio para a Vivi. Ela pode disponibilizar tanto no site de vocês, ela pode disponibilizar para algum professor que vier pedir pessoalmente, por exemplo. Aí eu envio para ela, assim que terminar aqui, eu já faço e já envio. Completando a Dani, então, outra possibilidade, que aquele aluno que está sem internet no momento, a gente pode gravar um CD. Gente, vamos voltar lá no 2000, era 2000. A gente sabe que o CD já não é tão utilizado, mas ele ainda é uma possibilidade. Então, por que não eu gravar o vídeo, baixar o vídeo do YouTube, que era o vídeo que eu ia apresentar, enviar para os meus alunos, e gravar um CD? Ou um pendrive, e às vezes o aluno não tem acesso, mas o pendrive pode ir na casa da tia, e a tia tem um computador, e aí leva o pendrive com o vídeo. Então, são possibilidades que não demandam o tempo inteiro da internet, só como dica. E a outra possibilidade era justamente o WhatsApp. O que a gente faz com o WhatsApp, então? A gente sabe que tem muitos planos de celular que o WhatsApp é gratuito, ou então a taxa é mínima do WhatsApp. E é por isso que a democratização do ensino começa com o WhatsApp, que é onde todo mundo consegue ter conversa. E não existe mais ligação, agora é ligação no WhatsApp, agora é áudio no WhatsApp. Então, transformar isso como um instrumento, uma ferramenta de aula, é uma possibilidade muito interessante. Porque, como eu disse, eu posso gravar podcast ali, eu posso fazer chamada de vídeo, eu posso enviar todos os arquivos ali. E, além de tudo, ontem eu estava dando aula, eu e o professor orientador que estava comigo, e a gente resolveu fazer um debate para uma turma de secretariado no WhatsApp. A gente enviou um texto anteriormente, pediu para eles estudarem sobre o conteúdo, que era a ética, e depois disso a gente veio com questionamentos prontos no WhatsApp. Durou 1h30 e os alunos só comentaram: adorei que foi por aqui, foi muito fácil, estava na minha mão, e todos participaram. Então, eu acho que o WhatsApp continua sendo uma ferramenta interessante. E no meio da sala de aula, se tem o WhatsApp, a gente pode pedir que o aluno desligue, a mesma função de sempre, porque a gente sabe que vai ter o aluno que vai desligar e o aluno que não vai desligar. A gente sabe, isso é uma questão que veio, né, com a tecnologia, o ônus e o bônus. Então, mas acho que é uma possibilidade bem interessante de trabalhar e de aproximar o contato com os alunos, né? Ótimo, muito legal, obrigado. Dani, estão perguntando se a história dos 3 porquinhos tá acessível. Não, a história dos 3 porquinhos, eu acho que depois eu consigo disponibilizar o roteiro. Mas ela foi feita no Skype, foi numa aula síncrona, né? Eles contaram para alunos, os meus alunos aqui em São Paulo contaram para a educação infantil de uma escola em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então, foi ali, né, contação de verdade, né? Então, eles criaram o roteiro e depois eu posso disponibilizar o roteiro, mas assim, sempre é uma proposta que funciona. Eu queria só comentar que um dos recursos que a Mari trouxe, que é o Quizzes, né, que é para fazer quiz, joguinho de perguntas e respostas. Atualmente, meus alunos fizeram a proposta, eles leram o livro A Ilha do Tesouro, e aí eles criaram jogos, né, em grupos, eles criaram jogos para os outros grupos jogarem, e assim, é surpreendente. Inclusive, eu quero dizer que mesmo eu que vivo estudando tecnologia e tudo, o Quizzes foi um recurso que eu aprendi com os meus alunos. Eles trouxeram para mim com o jogo pronto. Eu faço muito quiz em outros recursos, mas esse eu não conhecia. Então, assim, também tenho esse momento de partilha, de acreditar no que o seu aluno conhece também, porque eles também têm um bom repertório.
TikTok também é uma possibilidade de trabalho para vídeos, porque eles já sabem usar, já fazem videozinhos e dá para fazer muita coisa legal, desde que você ofereça aí um suporte ali, né, uma orientação, como, por exemplo, um roteiro, né, de como fazer, como pensar ali cada cena daquele vídeo. Então, acho que tem como a gente utilizar, como a Mari colocou, algumas coisas que são mais acessíveis para eles. Ótimo, muito legal. A Mari falou um pouquinho, mas tem uma outra pergunta também. Aí as duas pode colocar, acho que é importante ouvir as duas. A Mari começa, depois... de que maneira o ensino híbrido, a Dani falou até mais, o ensino híbrido, de uma forma mais enfática, ele pode ser ajustado dentro de uma própria escola, sabendo que na escola a gente já tem várias realidades, né, uma miscelânea de coisas ali. Então, como fazer esse ajuste na própria unidade escolar, Mari? Bom, então antes de falar do ensino híbrido, a gente vai falar de rotação por estações. O que é rotação por estações? São classes e cadeiras, logicamente, agrupadas. Então, cadeira, classe, grupos. Então, a gente divide a turma em grupos e faz um tema da aula. Por exemplo, hoje a aula vai ser sobre Bhaskara. E aí, todos têm que aprender Bhaskara. Então, o que eu faço? Se eu parto do princípio que o meu aluno não aprende igual o outro aluno, que é N igual a 1, então nunca um vai ser igual ao outro, eu proponho atividades diversas em cada uma das estações, que seriam as classes agrupadas. E numa delas eu coloco a tecnologia. Como eu coloco a tecnologia, então? Eu posso colocar como pesquisa, eu posso utilizar a calculadora como tecnologia, porque é a primeira tecnologia que a gente vem, ou então até um software, por exemplo, o Excel para fazer o cálculo, se for um aluno mais velho, ou eu posso colocar um jogo no Quizzes, que no final de todo o cálculo que eles fizerem da Bhaskara, eles vão achar a resposta no Quizzes. Então, eu faço com que a tecnologia esteja na sala de aula, esteja presente, e aí eu posso utilizar o meu celular próprio, mas dependendo da condição é uma possibilidade. Outra possibilidade, antes da Dani falar, é os softwares que eu falei que são de realidade aumentada. É lindo, a gente imprime a folha e aí tem uma borboleta, um carro, e aí o aluno pinta da cor que ele quiser, o professor lê com o celular e enxerga a borboleta voando da cor que o aluno pintou, ou o carro andando da cor que o aluno pintou, ou a célula. Então, os alunos têm o celular, às vezes não tem a tecnologia, mas aí a gente pode utilizar para gravar vídeo, então eu não utilizo a tecnologia, mas eu utilizo o celular, não utilizo a internet. E tem muitas escolas que já têm laboratórios da informática, às vezes não são lá grandes coisas, mas tudo bem, a gente vai usando o que tem. Dani, acho que pode falar agora. Eu já fiz rotação por estações na escola pública que eu trabalhava, eu precisei de um notebook. Então, assim, o que é mais importante, né? É que cada estação, ela tem uma proposta diferente, com um olhar avaliativo diferente por parte do professor. Então, os registros, né? E aí cada estação tem que ter mesmo um registro, eles precisam ser diferentes. Então, por exemplo, eu já fiz uma rotação por estações sobre o livro Diário de Anne Frank. E aí, numa estação, eles tinham que simular ali uma folha de um diário, um registro de páginas de diário. E o grupo fazia individualmente. Está ali, está uma estação, está sentado em grupo, mas eles fazem um registro individual. Na outra estação, eles tinham que fazer um desenho colaborativo. Juntos, eles tinham que ilustrar, certo? Uma passagem do livro, que eles faziam uma leitura ali, colaborativa, coletiva, e eles tinham que criar juntos, planejar e desenhar e ilustrar uma cena do livro. Na outra estação, eles iam trabalhar com o gênero textual, quais são as características, e fazer ali um mapa conceitual do gênero diário, né, juntos ali. E na última estação, que é a que tinha o notebook, eles assistiam um vídeo curto que trazia uma pergunta, né, era uma cena do filme, o Diário de Anne Frank, que trazia uma pergunta, e juntos eles tinham que elaborar e responder no Microsoft Forms. Então, assim, a tecnologia, ela vai ser sempre ferramenta, ela é meio, ela não é fim. Né? Então, a gente nunca tem que pensar a prática pedagógica enfiando o recurso dentro. Agora eu vou ter que usar isso. Não.
O recurso, ele tem que favorecer a sua prática. E ele tem que ser usado de forma transformadora. Se não for para inovar, se não for para transformar, é melhor você fazer de uma forma mais convencional, mais tradicional. Porque senão é você trocar a lousa pelo PowerPoint, entendeu? Então não tem transformação. E o mais importante é você sempre pensar que o aluno é que está produzindo e ele é o centro. Então, sempre que você aplica um dos modelos sustentáveis do ensino híbrido, sempre você vai atuar ali como um mediador, entendeu? Você vai inclusive as rotações, elas funcionam de forma autônoma, a consigna é muito clara, você não tem que explicar o que eles precisam fazer em cada estação. Ele lê a instrução sozinho. E aí eu trago aí, né, como contribuição, e lembrando que dá para fazer a rotação por estações à distância também, tá? Agora na educação remota, usando um Google Drive, pastas, mas pede fluência digital dos alunos. Então eu pensaria para alunos mais velhos e eu pensaria para alunos que já experimentaram a rotação por estações no presencial, que aí fica mais claro também. E aí a lógica, né, é você estabelecer papéis dentro desses grupos, né? Então, um é o facilitador, outro é o que controla o tempo, né? O outro é o que vai fazer o registro. Então, pensar também nos papéis dentro da equipe favorece muito. O livro, né, de trabalho em grupos da Rachel Loughton, ele é muito bom e eu recomendo a leitura, tá bom? Muito legal, muito legal. Isso que você estava dizendo agora, Dani, vai muito ao encontro do que o pessoal está colocando no chat, discussão bem forte lá em relação a isso. Professor, nós não seremos substituídos, e essa não é a conversa. Eu acho que nesse momento, ainda mais do que nunca, se percebe como nós somos fortes e como não dá para imaginar um mundo com uma escola, que escola nunca vai acabar, sem professor, né? Então, a liberdade docente, a coroa do professor, ela está posta, como a Sara bem colocou, e nós não precisamos ter medo, né, dessas TICs, né, dessas tecnologias, para que a gente as use mediando e transformando. Exatamente isso, como você colocou. Que mais? O grupo, Dani, o seu grupo, o pessoal está perguntando bastante. Aí depois também, quando for mandar as coisas para Vivi, se você puder, e eu copio lá o endereço do seu grupo, eles querem o e-mail da Mari também, o que vocês tiverem, eu coloquei todo o descritivo de vocês, né, a formação de vocês certinho, e eles estão pedindo também os contatos. Então, se tiver o grupo, se tiver o e-mail, né, o pessoal gosta de trocar, e esse momento precisa bastante. A Dani já colocou aqui. Vivi, você tem alguma colocação, ou a Meire, para elas? Pode ficar à vontade. O Henrique, ficou pendente uma questão que colocaram lá no chat, uma pergunta para a Dani e para a Mari, se existe algum aplicativo que é voltado para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Eu acho que é bem interessante essa questão. Eu vi essa questão e eu queria entender a mobilidade reduzida no sentido do registro escrito. Qual seria essa questão? Que é preciso também a gente entender melhor, né, para poder atender. Mas eu quero falar um pouco sobre essa questão da acessibilidade e como os recursos digitais eles ajudam. Então, por exemplo, dentro do universo Microsoft, que é o que eu estou mais familiarizada e que eles têm aí um diferencial com relação à acessibilidade, você tem, por exemplo, dentro do Word, né, você tem o ditar, em que o aluno clica no microfone e ali converte o que ele fala em texto. Você tem também, dentro do OneNote, dicionário de imagem, então o aluno põe o cursor do mouse em cima da palavra e aparece para ele ouvir aquela palavra e também uma imagem ilustrativa do que significa aquela palavra. Dentro do OneNote também você tem a leitura imersiva. Então, para alunos que têm dislexia, por exemplo, ele seleciona o texto, usa o leitor imersivo e aí é feita uma leitura em voz alta que o próprio estudante pode controlar a velocidade e até mesmo se ele quer uma voz masculina ou feminina, né? Ele também pode dar o highlight, destaque, por parágrafo, por linha. Isso é super importante para alunos com baixa visão, mudar um contraste, por exemplo. Então, eu convido vocês também a explorarem
né, os recursos de acessibilidade. Inclusive, ontem teve uma live organizada pela Microsoft falando sobre recursos inclusivos. Existe um curso gratuito na plataforma, né, na comunidade de educadores da Microsoft, é gratuito o curso, que é Sala de Aula Inclusiva, que é um combo, né, são pequenos cursos rápidos, né, que trazem toda essa questão de acessibilidade. Eu tenho um olhar muito afetuoso para isso, tenho um sobrinho autista, né, e eu estou sempre buscando e sempre procurando tornar minha sala de aula o mais inclusiva possível. Além disso, a gente pode pensar no aluno surdo, porque a gente sabe que é um contexto bem normal, bem característico. A gente tem o Edpuzzle, por exemplo, que é um software de vídeo, onde está naquele link que eu enviei, que eu mostrei ali. Eu posso depois lançar o link de novo. Mas o Edpuzzle, ele possibilita que a gente pegue vídeos do YouTube que já existem e coloque questões no meio do vídeo. Então, eu consigo colocar imagens, eu consigo colocar questões. Os jogos que eu lancei anteriormente também são possíveis para os alunos surdos. Então, eu acho que a ideia mesmo é explorar, como a Dani disse, o recurso, explorar as possibilidades e, repito novamente, pensar fora da caixa, porque às vezes a gente acha que não há possibilidade com aquele tipo de ferramenta, mas às vezes se utilizar uma arte gráfica que eu vou fazer no Canva, que é um dos recursos que está lá, bem como se movimentar e do querer fazer. Eu queria fazer um comentário sobre essa questão, assim, até teve um comentário lá no chat falando assim, nossa, precisou de muito tempo e dinheiro, né? Eu quero dizer que eu já fiz mais de 100 cursos envolvendo recursos digitais e não gastei um centavo. Tem muito conteúdo gratuito na internet, inclusive um curso de metodologias ativas, gratuito também, estou procurando o link aqui para disponibilizar para vocês, né, lá no Coursera. Então, assim, fora, né, essas comunidades, né, que compartilham práticas, que compartilham conteúdo. Então, assim, já vi que muita gente entrou no grupo do WhatsApp. Para quem entrou no grupo do WhatsApp, tem presente também, igual a Mari fez. Eu preparei um sway que está com vídeos, com links para artigos, muito material. Esse material que eu preparei é mais específico para esse momento que a gente está vivendo e que ainda vai se estender aí durante algum tempo, né? Que é da educação remota. Mas eu queria também fazer uma fala assim, apaziguadora, né? Nós estamos trabalhando muito, estudando muito, e são muitas coisas para a gente processar. Então, o que eu sempre falo é que você tem que procurar o que você precisa, certo? Então, primeiro passo é você pensar numa prática engajadora que coloca o aluno como centro. Se ela vai usar a tecnologia ou não, você vai descobrir nesse processo de construção. E aí você pode contar com esse grupo de professores que existe, com esse conteúdo na internet, fazer uma boa curadoria e a gente ir se apoiando nesse processo, porque não tem por que você fazer esse percurso sozinho, certo? Todos os dias acontecem lives incríveis, inclusive recomendo uma que aconteceu ontem, acho que do Nova, né? Sensacional. Teve uma outra live que eu assisti também, do Charles Fadel, em que ele fala sobre esse momento de pandemia, que está lá também no Porvir, é gratuito e aberto. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode, mas eu acho que o principal é também ter essa visão de sala de aula, né? Se amparar entre nós, pares, professores, porque a gente é que sabe, né? Como é que faz. A gente pode ler e ler e ler. Se não tiver ali a parte prática, né, de aplicação mesmo, e testar se funciona, e aí, gente, não tem fórmula mesmo, tá? Não tem fórmula. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Minha primeira rotação... Meninas e menino, que é o André, que está com a gente. E agora, então, acho que dá para a gente finalizar. Só lembrando novamente a nossa enquete, que já tem 980 respostas. Continue participando, está na descrição do vídeo. Então tem lá certinho qual o segmento seu para responder. E antes de eu chamar o André, o presidente do conselho, eu falar para a Vivi, falar rapidinho dos próximos debates, convidá-los a todos, explicar os temas e data. Oi. Bom, antes de falar do próximo debate, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos a Mari e a Dani, né, por estarem aqui com a gente, contribuindo muito com a nossa rede. Eu acredito que os professores que já estavam se virando nos 30, né, ampliaram o leque aí de possibilidades,
E aqueles que estavam mais tímidos, né, com medo, com receio, com maior dificuldade, também tiveram uma contribuição muito importante hoje com a fala de vocês. Meu muito obrigada. E o nosso próximo debate, né, acontecerá na sexta-feira, às 16 horas também, inteligência emocional, né, como enfrentar os desafios diante dessa pandemia. Muito importante, tanto para o corpo docente, quanto para as famílias também, né, porque hoje a nossa temática aqui foi voltada mais para os professores, né, e na sexta-feira é geral, daí os professores podem compartilhar com os pais, com as famílias também, à vontade. Obrigada. Obrigado, Vivi. Então, agora, para encerrar e para fazer suas colocações, suas ponderações, André, boa tarde, querido, contigo. Boa tarde, desculpem, né, todos e todas, né, tive um problema do mundo material, mas virtualmente eu consegui ir acompanhando pelo YouTube o debate, né? Agradecer às professoras Mariana e Daniele, né, que vieram aqui gastar do seu tempo, né, utilizar o tempo que tem para contribuir com a gente nesse momento, né, tão delicado. Passar até, eu diria assim, não diminuindo, mas como se fossem orientações, toques, ideias, né, positivas, né, de como está procedendo nesse momento. Também agradecer a Viviane, que estão dedicada nesses debates, né, que tem organizado, dado coração e mente, né, para a realização deles, né, a Meire também, e todos os demais que estão participando disso. E o Henrique, que tem demonstrado talento, né, inusitado para mediador de live e tal, tem sido bem legal. Bom, o que eu queria também estar tratando, até para a gente trazer um pouco para a Paulínia, é que essa questão da pandemia, quando a gente fala assim que no dia a dia nós estamos fazendo, nós estamos aprendendo, né, além de ter uma valorização sobre o trabalho docente, que muitas vezes não é reconhecido, né, pela comunidade, tudo, é uma coisa que a gente tem que ver assim, o que normalmente a política educacional tem sido de enxugar gelo. Todo dia nós estamos resolvendo o problema, correndo atrás, se resolve de novo, entra ano, sai ano, a gente volta com o problema que já tinha solucionado no ano passado, volta de novo, tá, essa coisa toda. É claro que esse é um problema novo, né? Bom, nesse sentido, a gente tem que ver que a formação docente, inclusive quando a gente fala da questão da tecnologia, que sempre falam bastante de estar informatizando as escolas, de levar novas tecnologias para as escolas, muitas vezes ela fica como uma letra na lei, né? Existe a lei, existe a ideia, né? Existe a vontade, mas ela não sai disso. Em Paulínia, nós conseguimos lá no Plano Municipal de Educação, que está vigente, né, até o ano que vem vai começar a revisão dele, criar o Centro de Formação dos Professores, né? Inclusive prevê a estrutura física, né? Que agora o físico está mais virtual do que físico, né? Mas a estrutura adequada para estar numa formação continuada desses professores. E eu acho que com o que a gente está aprendendo deveria ser também para os demais profissionais de educação. Todos nós vamos ter que aprender, nos rever nesse momento, né? Uma coisa que chama atenção, que eu vi há pouco tempo atrás, ouvindo na rádio, é que os tribunais de contas, né, do Estado, pelo Tribunal de Contas da União, fizeram uma pesquisa, um levantamento, que somente 65% dos sistemas, então não é das cidades, não é dos estados, dos sistemas de ensino que foi pesquisado, né, que foram 239, somente 65%, quer dizer, 65% deles não investiram nada em formação de professor, nem nesse período de pandemia, ou seja, somente 35% fez algum investimento nessa formação nesse período. É algo preocupante que, assim, que não é apenas uma questão de legislação, mas de cultura, como o professor sempre resolveu, continua aí resolvendo, a comunidade escolar resolveu, continua resolvendo. Nós temos que mudar nós temos que efetivar e aprofundar essa questão da formação, né? Não apenas porque nesse momento estamos assim, mas porque é necessário, inclusive, para melhorar os nossos indicadores, o aprendizado dos nossos alunos, porque com a BNCC o foco é na aprendizagem, o aluno aprender, tá?
Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso, e como que a gente consegue isso, né? A gente consegue isso quando a comunidade escolar valorizar os conselhos de escola, valorizar o projeto político-pedagógico, quando valorizar os conselhos municipais de educação. A gente está num trabalho, né, que foi interrompido, da constituição do Fórum Municipal de Educação, para fazer essa capilaridade, para fazer esse trabalho de estar atraindo a comunidade e fazer com que a política educacional seja uma política de Estado, né? Não de governo X ou de governo Y, mas da própria sociedade, dizendo o que quer para as suas crianças, para os seus alunos, o que quer como desenvolvimento, né, para esses novos cidadãos que vão, né, nos substituir algum dia, né? Nesse sentido também, eu acho que a gente deveria estar nos questionando, até foi algo que o professor Eduardo no outro debate chegou a comentar, é que embora a gente tenha um sistema, nós não criamos um fundo municipal de educação, para que esse fundo, aqueles recursos sejam para a educação e não fique dependendo da vontade de governo X ou Y. Então, é uma questão que também, né, nós no Conselho e toda a sociedade paulina tem que se debruçar. Por que nós temos um sistema, mas não temos um fundo para gerir esse sistema, para garantir a qualidade desse sistema? Inclusive para que esse fundo possa ter lá os recursos necessários para fazer essa formação toda que nós vemos hoje, inclusive o atendimento a essa nova realidade que vamos enfrentar, né? Então eu queria só considerar isso, colocar essas considerações, né? O Conselho está sempre aberto e é fundamental a participação da sociedade, dos estudantes. No outro debate teve bastante participação de estudante lá na enquete, né? Dos estudantes responsáveis, toda a comunidade escolar, que o Conselho é um órgão normatizador do sistema e é independente da vontade política de X, Y ou Z que esteja lá no governo. É um órgão feito para pensar a educação na sociedade paulina, pensar que tipo de paulinense nós queremos no futuro, né, e o que podemos fazer. Ok, obrigado, né? Desculpe novamente, eu acompanhei, mas não pude participar, né, do debate no início, tá? Muito obrigado a todos que estão assistindo até agora, participando, né? E boa noite, então. O Henrique faz as finalizações aí, que ele é melhor do que eu, né? Obrigado, André, obrigado. É sempre bom ouvi-lo aí nesse sentido de políticas públicas, do nosso conselho de atuação, e as meninas hoje para contribuir com Paulínia. Obrigado, Daniele, obrigado, Mariana, de novo, Meire, Vivi, ótimo, Vivi, tudo muito bom que você tem feito pela nossa educação, parabéns. Meninas, fica o convite para vocês, se quiserem participar na sexta-feira, tá bom? Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, a gente que agradece de novo, muito bom participar aqui com vocês, é isso, obrigada. Obrigado aos quase 120 agora assistindo ainda com a gente, se manifestando, a participação de todos aí. E lembrando que fica gravado no YouTube, no canal do CME, tá lá bonitinho, com o chat, tudo que foi colocado. Os outros vídeos já estão com mais de 2.000 visualizações, os outros 2 debates. Então, esse vai estar lá também, acompanhem e peguem o contato das meninas e suguem esse conhecimento que elas têm. Beijos. Tchau, até sexta. Tchau, gente. Boa noite.